transportador! Estou aqui para falar dos 4 erros principais que uma transportadora comete no início da sua jornada. Principalmente as menores, quem tem 1, 2, 3, 5, 10 veículos, ainda cometem esse tipo de erro. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender os 4 pilares dos erros, das soluções de forma simples e, no último, o principal para mim, que é a minha origem, sobre o motorista do seu veículo. Se você não sabe quem sou eu sou Luciano, mentor de gestor. Tenho uma carreira voltada para o transporte com mais de 25 anos trabalhando, atuando no segmento. Iniciando a minha carreira como motorista carreteiro. De motorista a diretor-geral de empresa com faturamento superior a 20 milhões por mês com mais de 1.000 funcionários. Se você quer entender um pouco mais do meu trabalho, clica aí nessa sinetinha, se inscreve no meu canal, compartilhe meu trabalho e vem comigo para essa jornada. Vamos então falar dos 4, começando pelo primeiro e para mim um dos bem importantes. A maioria dos transportadores não sabe quanto custa um km rodado do seu veículo, da sua empresa. Não sabe como fazer isso. A solução é calcular o custo real por km, incluindo todos os custos fixos e variáveis do seu negócio, inclusive as despesas. O segundo item, o segundo erro comum de acontecer é misturar as finanças pessoais com da empresa. Usar o mesmo caixa para tudo. Para pagar a parcela do carro, para pagar a faculdade, para pagar o aluguel, para pagar a casa, para pagar as despesas de casa, misturando o mesmo caixa. Qual é a solução? Você tem que separar o PF do PJ. Isso não é só no transporte. Qualquer empresa comete esse tipo de erro, mas o transporte principalmente. Definir um prolabore, uma retirada mínima. Controle os custos da sua casa. Veja o valor mínimo que você precisa retirar da transportadora para que você consiga suprir suas necessidades. Não adianta aumentar a despesa aqui e aumentar a retirada. Não, você tem que controlar a despesa pessoal para tirar uma retirada mínima da transportadora, porque a transportadora precisa sobreviver. Muitos transportadores pagam muito mal seus motoristas, seu supervisor, seu gestor, mas tem uma renda maravilhosa e aí mistura esse tipo de controle, mistura o caixa. E aí a transportadora não dá conta de pagar essas contas todas. Fica a dica, fica o alerta. Terceiro erro comum de acontecer nas transportadoras é depender de uma única empresa, depender de um único cliente, de um grande cliente. Às vezes o cara está 3, 4, 5, 10 anos prestando serviço para o mesmo embarcador, mas esquece que o dia que esse cara parar, o dia que esse cara encontrar uma outra transportadora que cobre menos, o dia que ele falir, você, transportador, vai falir junto. Então, não dependa de uma única fonte de renda. Trabalhe na solução que é o quê? Oferecer boas condições de trabalho para o mercado, diversificar um pouco essa tua carteira, explorar novos nichos e aprender sobre novos mercados, treinar, estudar, buscar o conhecimento e começar a inserir devagar esse novo cliente na sua carteira. 4 clientes é o mínimo, 10 ou 12 fontes de rendas diferentes para sua transportadora é o ideal para você não quebrar e não passar por dificuldade. O quarto erro, e para mim um dos mais importantes do mercado, é não valorizar a sua mão de obra, o motorista. O erro principal é tratar o motorista como mão de obra e não como uma peça-chave de operação, peça fundamental. A peça mais importante do seu veículo se chama motorista. Qual a solução? É oferecer boas condições de trabalho, escuta ativa, ouvir de verdade com as sugestões do cara. Conheço o gestor que fala que o motorista é chato, que esse motorista tá me ligando. O cara às vezes tem muita coisa boa para te passar. Escuta ativa é o principal. Premiações por desempenho, pagar uma boa comissão, um bom bônus pelo resultado. Ou seja, é uma troca. Você contratar um motorista com experiência ou sem experiência vai depender de você. Se contratar um motorista com experiência de manobra, de operação, de condução, de direção, molde aquilo que falta para ele, que é entender do seu projeto de empresa, aonde ele pode chegar junto com a tua empresa, o quanto ele pode crescer junto com você no seu negócio. É vender um projeto. Se você contratar um motorista sem experiência, dê oportunidade para quem tem a categoria que se encaixa para o teu negócio, contrate, coloque para treinar, ensine a base teórica do negócio, legislação de trânsito, as normas, controle de jornada, peso de balança, roteirização, como usar rastreador, ensina para o cara sobre as seguradoras, conversa com esse motorista novo, seja ele homem, seja ele mulher, não importa.
dê a oportunidade para ele de prestar a vontade dele de aprendizado na tua empresa. Não é pegar pela mão, colocar dentro do caminhão e soltar, eu dei a oportunidade. Não, você vai matar o motorista, vai matar outras pessoas, vai acabar com o seu veículo. Isso não é dar oportunidade. Isso é suprir uma vaga e fazer para agradar o mercado. Não adianta fazer esses workshops bonitos, esses vídeos legais para falar sobre os custos do transporte através da política e da gestão econômica do país e você não valorizar a tua mão de obra. Se você, dono de transportador, olhar para esses 4 erros, olhar para o custo do KM, não misturar o caixa, separar a pessoa física da jurídica, não depender mais só de um cliente e formar a sua mão de obra, começando pelo motorista, você não vai quebrar, você vai ter resultado e você vai escalar no mercado. Se você gostou dessas dicas, se gostou desse vídeo, desta apresentação, desta contribuição para o mercado, por favor, comenta aí o que você achou, compartilha esse vídeo, segue meu canal, acompanha minhas redes sociais. Se precisar de um diagnóstico da sua empresa, fala comigo. Eu sou o Luciano Mentor e estou aqui para fazer por você e fazer com você. Vem comigo.